Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos aqui no Portal Imirante. Hoje a gente encerra a nossa sabatina com os candidatos ao Senado e para encerrar a gente tem o senador Roberto Rocha, que concorre à reeleição pelo PTB. Senador, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla, bom dia, João, bom dia, Rodrigo. Aqui hoje para essa entrevista estou com os colegas da Mirante AM, Rodrigo Bonfim, João Ricardo, bem-vindos vocês também. Obrigado pelo convite, Carla. Senador, as regras são as mesmas, 40 minutos de entrevista, temas pré-definidos, mexendo e perguntas livres, ok? Vamos logo para o nosso primeiro assunto. Nós vamos falar sobre saúde. Primeiro assunto logo, assunto sempre bom de ser tratado. Senador, a pandemia mostrou que os investimentos sendo feitos e aplicados de forma correta, é possível melhorar, sim, a saúde pública. Tanto que se colocou mais leitos, se colocou mais UTIs, e para atender a grande demanda. Mas foi algo excepcional nesse momento. Fora esse momento ruim da pandemia, não tem como os congressistas, o governo federal, os governos estaduais e municipais unirem essa força para fazer uma saúde funcionar como funcionou na pandemia? Olha, Carla, é verdade, esse esforço já foi feito no passado recente, quando na época do presidente Sarney foi feito o SUS, Sistema Único de Saúde. É um sistema que é referência no mundo inteiro. Certamente esse é um dos principais motivos do sucesso da gestão da pandemia do Brasil comparado com o resto do mundo. A unificação dos governos executivos, federal, estadual e municipal. Muitos recursos, fundo a fundo. Fundo federal para o estadual, fundo federal para o municipal. E aí, é claro que os municípios passaram a ter muito mais recursos. Tem municípios no Maranhão que recebem mais do Fundo da Saúde e também do Fundo da Educação do que do próprio Fundo de Participação. Essas duas políticas públicas, saúde e educação, elas avançaram muito nas últimas décadas. Há muitos problemas, mas avançaram. É inegável no Brasil. Já, por exemplo, a política pública da segurança pública, não. Por quê? Porque a saúde e a educação são executados pelo executivo apenas. Então você pode municipalizar a saúde, municipalizar a educação com uma certa facilidade, digamos assim. Já a segurança pública é executado pelo executivo e pelo judiciário. E não existe juiz municipal. Existe juiz federal e juiz estadual. Então você tem uma dificuldade originária de municipalizar a segurança pública. E o problema de segurança pública é o que tem o maior grau de descuramento na sociedade brasileira. Entendeu? Então, a saúde precisa fazer muito ainda, muito. Nós tivemos uma época, uma contribuição só para a saúde. O momento em que o Brasil viveu a sua pior crise na saúde é essa pandemia, onde morreu 3 mil pessoas por dia. São mais de 20 Boeings caindo por dia. É mais que as torres gêmeas caindo por dia. O que é morrer de Covid? É morrer afogado no seco, sem fôlego. Tem alguma coisa mais desumana, deprimente? E quantos respiradores nós mandamos para o Maranhão? Quantos recursos nós mandamos para o Maranhão? Independente se é para o governador, se é para o prefeito A, B ou C. O maior hospital do Maranhão, o Hospital Dutra, o Hospital Universitário. Só lá nós abrimos mais de 100 leitos de Covid. Nós fizemos um investimento bilionário no Maranhão. Quando eu falo nós, não sou eu só não. A bancada federal. Eu, em particular, consegui muitos recursos. De tal modo que a gente pergunta assim, esses respiradores estão onde? Estão aí, salvando vidas. Aí a gente pergunta, e aqueles respiradores que foram comprados de uma empresa que trabalha com maconha e que nunca chegou no Maranhão? Nem os respiradores e nem o dinheiro foi devolvido. Onde é que está o processo para a devolução do dinheiro?
é essa questão do problema da saúde pública. Não é a escassez de recurso público, é a má aplicação dos recursos escassos. Então, na sua opinião, passo já para vocês, na sua opinião, está faltando, então, gestão. Isso no Brasil todo, é isso? Isso, gestão é tudo. Carla, na minha percepção, o melhor momento da política, para qualquer político, é entre a proclamação do resultado da eleição e a posse. No entanto, é o momento mais importante para qualquer político, mais desafiador. Por quê? Porque você conhece um bom governo com uma boa equipe. E esse é o momento de montar uma equipe. É antes da posse, claro. E qual a definição do governo? Qual o modelo de governança que você vai querer? Qual tipo de governo? Qual o rumo que você quer tomar? Qual direção? Então, qual é a prioridade em um governo, na minha opinião? É saúde? É educação? É segurança? É infraestrutura? Não. A prioridade absoluta é gestão, é modelo de governança, é o tamanho do governo. Não adianta um governo gordo e o povo magro. Candidato, a gente falando de saúde, não tem como não lembrar da reportagem recente da revista Piauí, que falou de orçamento secreto, tem outros nomes, mas orçamento secreto é o nome, acredito, mais popular. E a relação com a saúde é porque nessa reportagem, o levantamento feito, mostrou que o Maranhão, as prefeituras do Maranhão, algumas, elas, somando os valores, receberam um maior volume, comparado a outros municípios, a outros estados, para essa área da saúde, repasse desse orçamento secreto. E a gente vê que essas prefeituras, que estão até sendo investigadas aí pelo Ministério Público Federal, a saúde não é condizente com esses repasses milionários que foram recebidos por meio desse orçamento secreto. E aí eu queria justamente que o senhor falasse sobre isso, porque são repasses, são verbas que vêm do Congresso, né, de senadores, né, de deputados federais, diretamente para esses gestores municipais e como o senhor está falando. O problema é gestão, porque, ao que parece, um país que tem o luxo de ter um orçamento chamado de secreto, sobra, na verdade, às vezes dinheiro e falta a gestão, né? É uma boa pergunta. O orçamento secreto, ele tem a expressão inicialmente equivocada. Se convencionou chamar orçamento secreto, mas se generaliza. Eu acho que uma boa pergunta também senador, o senhor teve recursos do orçamento secreto, já que ele é chamado de secreto? Eu respondo, tive. Em 2020 eu não tive nenhum centavo. Em 2021 eu não tive nenhum centavo. Em 2022 eu tive. Inclusive um blogueiro a nível nacional, pago pelo governo do Maranhão, ele me acusou de ter colocado 21 milhões e meio na Codevasf. Mas vem cá, se é secreto, como é que ele sabe o valor? Mas eu fui em seguida e disse, não, tá aqui, ó. Eu botei o dinheiro para quê? Eu botei para fazer a ponte de Pedreiras, Trizidela, que nós vamos começar agora, que estava dependendo da licença na Secretaria de Meio Ambiente, que o meu concorrente no governo não deixou sair a licença. A ponte de Pindaré para Trizidela, Monção. Um mercado em uma rodoviária belíssima em Barra do Corda. Sabe? E dinheiro para o projeto Travessia, que tem a função de substituir ponte de madeira, as chamadas pinguelas do interior, por pontes definitivas de aço e concreto. Já fizemos dezenas por aí. Ontem mesmo vi de Caxias. Lá tem uma ponte dessa e estamos fazendo inúmeras outras. Bom, então não é secreto se for para uns e não é para outros. Eu sou crítico também desse modelo. Quero falar a você. E será que é da boca para fora que eu estou falando? Pergunte de quem que é o pedido de CPI que tem no Senado. CPI do orçamento secreto. É do senador Roberto Rocha. E foi por causa da revista Piauí? Não, muito antes. Muito antes. Então, veja, eu acho que ele precisa ser remodelado. Não é porque ele é definido pelo Congresso que está errado. Se você for nos Estados Unidos, a democracia mais moderna do mundo, o presidente, quando quer um recurso, ele vai lá no Senado
e faz uma exposição de motivos. Mas é tudo às claras. E é assim que deve ser. Então é o que está faltando aqui no E Brasil. isso Porque não é a o... gente não sabe quem mandou, só sabe que existe o valor e não sabe qual foi a obra executada. Na realidade, até sabe, Carla, porque isso está no Diário Oficial. Como é que eu fui acusado de colocar dinheiro na Codevasf? E o sujeito sabe o valor? Que segredo é esse? Mas se o senhor propõe uma CPI é porque o senhor admite que tem falhas a serem... Mas eu estou admitindo aqui, né? que tem falhas e precisa ser corrigidas. Por exemplo, o próprio Supremo já recomendou alguns ajustes na forma de fazer isso. Entendeu? Então, eu acho que é necessário ajustar esse modelo como muitos outros modelos. Agora, eu assisti hoje de manhã a entrevista do ex-governador Flávio Dino aqui na Mirante. Foi perguntado para ele sobre o orçamento secreto. Ele sempre faz aqueles clichês, aquelas palavras, frases bonitas e tal. A pergunta é, se ele condena, não apenas critica, tanto que diz que vai trabalhar, se eleito, para acabar com o orçamento secreto. Ele recebeu quanto do orçamento secreto? Ele, Flávio Dino, no governo do Maranhão. Porque parlamentar não executa orçamento. Parlamentar indica a verba, ou para o Estado ou para o município. E desse orçamento chamado por ele de secreto, quanto que ele recebeu? Se ele recebeu, ele está desafiado a dizer quanto que recebeu. E o que fez com o dinheiro. E de quem? E de quem? É preciso... Por isso que ele não quer debater. É por isso que ele não quer debater. Porque ele sabe que a mim ele não pode acusar. Ele disse que o Senado não é lugar de ladrão do orçamento secreto. Ele tem um senador concorrente. Eu não me senti atingido. Eu senti que todos os senadores foram atingidos. Tanto que eu pedi ao presidente do Senado para interpelá-lo. Pedi ao presidente do Senado para interpelá-lo. Ele tem que dizer quem é o ladrão do orçamento secreto no Senado. Eu não vou dizer que tem ladrão do orçamento secreto no governo do Maranhão. Não vou dizer isso. Porque eu não sou irresponsável. De repente ele recebeu, e eu sei que recebeu, mas ele aplicou corretamente, não sei se aplicou. Cabe a ele dizer. Eu nem estou pedindo investigação sobre isso. Agora, não dá para você fugir do debate. Não dá para você fugir de uma realidade. Não dá para você fugir. Ontem uma outra TV fez um debate de candidatos a Senado pela primeira vez na história do Maranhão. O candidato Flávio Dino, além de não ter ido, ele foi para a Baixada Maranhense de helicóptero. Quando estava afundando mais um ferryboat no Maranhão. Por conta do serviço que ele desmantelou completamente. Fazendo intervenção numa empresa privada. Do tipo que se faz na Venezuela, em Cuba e na Coreia do Norte. Esse é que é o problema. Bom, senador, só voltando no âmbito da saúde e levando também, puxando o gancho da pergunta que o João Ricardo fez ainda há pouco, sobre a questão do orçamento secreto, porque durante a pandemia a gente acompanhou o quanto é difícil essa questão da realocação de recursos para a saúde, principalmente no que diz, sobretudo, a unidade de terapia intensiva. Eu lembro das autoridades na época, tanto a presidência da República, o governador do Estado, também os deputados federais, estaduais e os senadores falando sobre essa questão da destinação de recursos, o custo de uma manutenção de uma UTI. Já vou retornando a essa questão do orçamento secreto, dados da revista Piauí dizem que a cada 10 municípios brasileiros, 4 receberam emendas parlamentares para atendimento à saúde. A cada 10 cidades maranhenses, 7 receberam. Levando em consideração essa questão do custo de UTI, que a gente acompanhou ao longo da pandemia e a situação dos municípios do interior maranhense sobre essa questão da saúde que a gente sabe que, na grande maioria das vezes, é precária, mas também com um fluxo alto de recursos vindos do orçamento secreto que foram para esses municípios. Como o Senado poderia intensificar essa questão da fiscalização e investigação por conta do orçamento secreto? Principalmente sobre essa questão da análise e também fazer denúncias para a Polícia Federal. Como é que isso poderia melhorar, já que a gente sabe que o dispositivo RP9 é, inclusive, recente. Como é que dá para melhorar e como é que o Senado pode, inclusive, vir a combater e evitar um provável, possível esquema de corrupção, utilizando, no caso, o âmbito da saúde no interior do Maranhão nesse sentido?
Olha, veja bem, Rodrigo, eu acho que a maneira de fiscalizar no Senado é como eu estou propondo. Eu pedi uma CPI. Pergunte qual senador da oposição que assinou. Por que o governador Flávio Dino, o ex-governador, não pede para a senadora Elisiane Gama assinar? Eu fiz um pronunciamento no Senado, esses dias, da tribuna do Senado, fazendo uma denúncia da força-tarefa que instalaram no Maranhão para pressionar prefeitos por conta dessa denúncia. Plantaram lá na revista Piauí, depois formaram aqui no Maranhão uma força-tarefa composta por quem? Eu vou dizer de novo que é para o governador Flávio Dino me processar de novo no Supremo. Formada por ele, pelo procurador de Justiça do Maranhão, chefe da Procuradoria, pelo conselheiro do Tribunal de Contas, que era seu chefe da Casa Civil, nomeado por ele, pelo irmão dele, que é procurador da República, e por outro procurador da República, cuja esposa foi secretária do governador Flávio Dino. Aí eles pegam a relação dos recursos, colocam o presidente da Assembleia, que se transformou no corretor de extorsão, de chantagem, para poder chamar os prefeitos. Você observou que nenhum daqueles prefeitos declara voto para o Brandão? Então o que acontece? Se ele nunca deu aos prefeitos nem audiência, esses prefeitos não tiveram oportunidade de receber dele nem as horas, porque nunca conseguiram falar com ele. Por que não fiscaliza os convênios do Estado? Porque ele não fez convênio com nenhum prefeito. E vem cá, e o Estado tem competência para fiscalizar recursos federais? Não tem. E por acaso a eleição é municipal? Eleição estadual. E os recursos da chamada emenda secreta do governo do Maranhão? Que seletividade é essa? Eu denunciei para o Conselho Nacional do Ministério Público. Eu não posso aceitar uma coisa dessa. Mas se eu não tiver coragem, eu que sou senador da República, em 81 em 210 milhões, quem é que vai ter coragem? E o que fez o Conselho Nacional do Ministério Público ontem? Mandou suspender tudo. Porque, claro, estava usando politicamente. Mas antes disso, o que fez o meu concorrente? Em função da minha denúncia na tribuna do Senado. A tribuna do Senado, o parlamentar tem imunidade parlamentar, prerrogativa de função. Ele tem imunidade sobre opiniões, palavras e votos. Pois ele denunciou no Supremo. Porque tudo ele se agarra lá nos coleguinhas dele, juiz. Você sabe que o Maranhão venceu 2 parcelas de empréstimos com bancos, como o BNDES, como o Bank of America dos Estados Unidos. O que fez o governo do Maranhão? Foi ao juiz e disse, olha, não tem dinheiro para pagar. E nós estamos no meio da campanha. Aí o que o juiz faz? Empurra para o ano que vem. Então o Maranhão não tem mais capacidade de investimento, tem que pegar dinheiro emprestado, e não tem mais capacidade de endividamento. Então, objetivamente, para poder concluir, eu acho que o meio que tem o Senado é por meio de CPI, investigação, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Sim, mas levando em consideração essa questão do recurso da saúde, só para a gente passar para outro tema, no caso, a gente observou a questão dos repasses durante a pandemia. A CPI da Covid-19, analisando sobre essa questão de recursos, os recursos destinados durante a pandemia, a gente acompanhou várias operações da Polícia Federal. Não poderia ter sido, então, um ponto de partida para se começar a observar essa questão dos recursos enviados também para o interior do Estado, e aí poderia vir algo a ser sinalizado em relação ao orçamento secreto ao longo da questão da CPI da Covid-19 no Senado. A gente acompanhou que o senhor fazia parte lá do núcleo a favor do presidente Jair Bolsonaro. É uma coisa que poderia, né, já começar a ser analisada, essa questão da investigação dos recursos. Senador, considerando que houve uma seletividade aí na investigação das prefeituras, mas não deixa de mesmo essas prefeituras ter indícios de irregularidades. Então, se essa CPI, o que faltou para ela sair? O senhor conseguiu quantas assinaturas, afinal? E o seu companheiro de chapa, o Everton Rocha, ele quis assinar a CPI também? Ou ele assinou? Claro que quis, claro que quer.
O problema, sabe o que é? Você falou da CPI da Covid. Aquela CPI que o Brasil todo acompanhou. Lá foi solicitado a investigação na aplicação dos recursos que o governo federal estava destinando aos estados. E não foram poucos. Para você ter noção, em 2020, o orçamento do governo do Maranhão foi de 18 bilhões de reais. O orçamento para pagar funcionário, dívida, custeio, tudo. Pois quanto que o governo federal mandou para o Maranhão naquele mesmo ano? 17 bilhões e meio. 17 bilhões e meio para o estado do Maranhão. 13 bilhões foi do auxílio emergencial. Só para a mão das pessoas, diretamente, especialmente as mulheres, por mais de 13 bilhões e meio. Você imagina se o governo federal não faz isso? Como estava o povo do Maranhão? Então veja, o que aconteceu então que não começou a investigação naquele momento? Porque a mesma CPI, ela não quis investigar os governadores, sobretudo do Nordeste. Não, nós não estamos aqui para investigar o governador. Ora, mas o governador pode ser investigado sim. Vem cá, não estão querendo investigar os prefeitos? Mas vem cá, e o governador não pode, por quê? Se o recurso é federal, pode sim. Mas não quiseram investigar. Eu pergunto a vocês, que estão me dando o privilégio da audiência, quantas vacinas o ex-governador Flávio Dino comprou para vacinar você, seu filho, sua família? Quantas vacinas? Pergunte para ele. Quantas vacinas ele comprou? Ok, vamos trocar de tema, senador. Vamos aqui falar sobre segurança. Começou a falar agora há pouco. Ontem eu fiz essa pergunta para a candidata Antônia Cariongo, vou repetir para o senhor. No governo do PT foi instalado a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que era justamente para facilitar o convênio aí do governo federal com os estados, principalmente para equipamentos e cursos, né? Que veio a Força Nacional, enfim. Mas essa relação de 2019 para cá, para o Maranhão, parece ter ficado estremecida, talvez pela falta de diálogo institucional do governo do Maranhão com o governo federal. Em 2023, estou sendo reeleito, tem algo que no Senado possa ser feito para que os recursos federais destinados aí nessa secretaria possa vir com melhor fluxo para o Maranhão, para ajudar na segurança pública? Olha, Carla, João, Rodrigo e meus conterrâneos, eu comecei falando aqui, respondendo uma questão sobre saúde, falando também de segurança. Olha, eu sou relator da reforma tributária, vocês sabem disso. Tema da maior importância no Brasil. Tem países que têm carga tributária maior que o Brasil? Tem. A Alemanha tem. A Inglaterra tem. Mas lá, o cidadão paga, mas tem a contraprestação do serviço público. Você tem saúde pública, educação pública, segurança pública. Aqui, você paga muito imposto. E se você quiser saúde, tem que ser privada. Se você quiser educação, tem que ser privado. Se você quiser segurança, tem que ser privado. Então está tudo errado. Então nós temos que mudar o sistema tributário nacional. Em relação à segurança pública, Carla, eu pessoalmente, eu tenho uma compreensão. Eu tenho uma compreensão que a gente deve avançar. E tenho trabalhado nessa direção no Senado. Avançar como avançamos na saúde e na educação. Avançar chamando os municípios para ser parceiros na execução dessa política pública. Pela Constituição Federal, atualmente, os municípios só podem fazer guarda municipal. Eles não podem fazer policiamento ostensivo. E ele só pode ser feito para proteger o patrimônio público, não a integridade física das pessoas. Então você precisa dar melhor condição constitucional, legal, para as polícias nos municípios. A Polícia Militar, Federal, do Exército, está no município? Está. Mas quem é que está chegando lá na ponta, no dia a dia? É o policial militar. Que, aliás, ontem foi o dia do soldado. E todos
recebam a minha homenagem, tanto bombeiros quanto policiais. Agora, quando eu falo que a gente trabalha numa direção, é municipalizar. Sabe, tipo assim, o que aconteceu com a saúde? Básico é o município. Média, complexidade é o Estado. Alta complexidade é a União. Como é que é na educação? Ensino básico, infantil é o município. Você tem a pirâmide. Aí depois você tem o médio, é o Estado. E o superior, normalmente, é o federal. Mas você transfere recursos da União para os estados e municípios. Municipalizar é um ato de desprendimento, de grandeza, de altruísmo. Por quê? Porque municipalizar pressupõe perda de poder. É você deixar de fazer em cima e passar o recurso, porque não pode passar só a ação. Tem Então, que passar seria também a dotação. Criaria um fundo de segurança? Claro, nós criamos. Nós já criamos isso no Senado. Então você tem o quê? Você poderia ter os casos de pequenos delitos, de pequeno potencial e menores infratores. Eles seriam tratados dentro de um sistema prisional municipal. Ou seja, municípios acima de 100 mil habitantes, o recorte tem que ser feito tecnicamente. Mas, por exemplo, 100, 150 mil habitantes, ele passaria a ter possibilidade de ter uma unidade prisional. Eu não quero chamar de cadeia, eu não quero chamar de presídio, é mais uma escola. O que é isso? Sabe aquele garoto que saiu ali, quebrou o retrovisor do carro, do shopping, que roubou um celular, qualquer coisa parecida? Ele vai cumprir pena naquele presídio, perto da sua família, no lugar que ele mora, na região que ele mora, pelo menos. E ele poderá ter, pela primeira vez, você ter as penas alternativas funcionando. Ele pode, de dia, fora, e de noite ele ir dormir na penitenciária. Essa penitenciária, ela tem que estar junto com a prefeitura para ter o quê? Os programas sociais que já existem, os CACs, etc. Um monte de coisa que já existe no município. Muito bem. E o que seria dos estados? Qual a responsabilidade? Aqueles crimes de maior potencial. Aí é Pedrinhas da vida e tal. E aqueles crimes de altíssima periculosidade, eles são nos presídios federais, como é hoje. Acontece que para você fazer isso, eu acabei de falar, tem juiz municipal? A maioria dos presos que estão aí é preso de justiça. Prisão provisória, enfim. Aí a gente precisa definir então. Então é o seguinte, municípios com mais de 100 mil habitantes, eles passam a ter direito a juiz. Pode ser o juiz estadual, então atua. Nós temos que encontrar uma maneira, não de criar novos cargos, porque a folha já está, o gasto público já está demais. Mas nós temos que encontrar uma maneira, esse é um conceito que eu tenho. Eu formatei esse conceito, levei ao Ministério da Justiça várias vezes. Hoje o Ministério, Carla, se chama Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sabe de quem que é a sugestão? Minha. Eu que dei a sugestão. Ainda era secretário de Segurança Pública em São Paulo, o Alexandre de Moraes, quando eu estava lá visitando o Geraldo Alckmin. Depois ele foi ser ministro e nós nos encontramos de novo lá no Palácio do Bandeirantes. E eu disse a ele, daí ia ter Copa do Mundo e Olimpíadas. Eu fui disse ao presidente da República, vem cá, o mundo todo quer vir para cá, mas vem cá, a gente tem que dar um ar de segurança. E não tem dinheiro para gastar mais, então bota o nome. E hoje é assim. Bom, então eu acho que, você imagina São Luís, você imagina Imperatriz, Balsas, o sujeito, o garoto cometeu um delito ali, um menor infrator, ele vai cumprir a pena dele lá, naquele local. É mais uma escola do que uma prisão. Entende? Agora, como é que funciona hoje? Ele é preso lá porque cometeu essa infração, esse delito de pequeno potencial, ele vai para Pedrinhas. Em pouco tempo ele tem que se cadastrar, se filiar numa facção, numa dessas facções que tem aí. Aí, naturalmente, ele é formado num bandido de alta periculosidade.
E é mais problema para combater depois. Claro. Agora, senador, tem um assunto que é importante também e que a gente tem que aproveitar a sua presença aqui, que é senador candidato à reeleição. Porque é um assunto que, por exemplo, quando tem eleição municipal, tem muito vereador que também levanta essa pauta. E não é uma pauta para ser discutida, por exemplo, nessa esfera, né, municipal e nem estadual. É federal, que é a questão do armamento ou desarmamento da população. E o senhor é muito alinhado ao presidente Jair Bolsonaro, que tem essa pauta, né? Ele defende muito isso. Eu queria saber a sua opinião sobre essa questão de facilitar ainda mais porte de arma. O acesso a armas. O acesso a arma de fogo para a população, para o cidadão comum, não só o proprietário de áreas rurais, mas a população urbana mesmo. Ou esse é um ponto de divergência seu com o presidente? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, em primeiro lugar, eu quero deixar claro, João, que da mesma forma que eu tenho um alinhamento com o atual presidente da República na defesa de interesses do Brasil, e sobretudo do meu Brasil, que é o Maranhão, diferente do meu concorrente, que disse que tem 3 prioridades. Primeira prioridade é ajudar o Lula lá em Brasília. Segunda prioridade é ajudar o Lula lá em Brasília. E a terceira prioridade é ajudar o Maranhão. Eu não. Eu acho que nós viemos para esse mundo, todos nós que estamos aqui de passagem, com uma missão nobre, entregar um mundo melhor do que recebemos para as próximas gerações. E o mundo que nós temos é o Brasil. E o meu Brasil é o Maranhão. Tudo que eu puder fazer no exercício do mandato, seja ele quem for, com o presidente da República, seja ele quem for, eu vou fazer em função do meu Brasil, que é o Maranhão. Foi assim com a presidenta Dilma. Convido vocês a analisar a minha atuação parlamentar com Dilma na presidência. Tinham 7 senadores do PSB, 7. Alguns que foram ministros dela. Mas nenhum foi mais solidário ao governo dela que eu. Por ela? Não, nem conhecia. Pelo PT? Não. Pelo governo? Não. Eu sou brasileiro. Eu não tenho um plano B. Eu não tenho um Brasil B. Eu não tenho um Maranhão B. Eu tenho que brigar por aquilo que eu acredito. Eu tenho filhos, netos daqui do Maranhão. Eu não posso me calar diante da sensação que passa de que alguém que estava em Brasília, no alto escalão do judiciário, vem para cá para ser governador com uma bandeira contra Sarney. Se elege e reelege com uma bandeira contra Sarney. Aí faz o governo que 8 anos depois ele vai se orgulhar de dizer que os maranhenses agora têm lugar para comer. Porque não tem comida em casa. Tem que comer na rua, fora. Que isso, gente? Nós não podemos ficar alheio, indiferente a isso. O Piauí agora comemorou dos 100 municípios piores do Brasil. Segundo o IBGE, nenhum é do Piauí. E dos 50 piores do Brasil, 40 são do Maranhão. A taxa de desemprego do Maranhão é a maior do Brasil. Quando ele recebeu da Rosiana, essa taxa era de 7,3%. Ele entregou com 13%. O nível de desenvolvimento econômico, nesse período, do governo do Maranhão, foi de 28%. O do Piauí foi de 40%. Então você me pergunta, Roberto, onde é que está o problema? Eu acho o seguinte, neste país ninguém se elege por um partido, nem sentado na cadeira de presidente. Você precisa, para buscar metade mais um, de coligação, correto? Mas eleito, quem é que tem o direito de governar só para a sua coligação? Para metade mais um. Tem que governar para todos. Imagina você, alguém eleito, governar para um partido, por conta de uma ideologia. Sabe aquela ideologia? É a mesma que o Deng Xiaoping, na China, da década de 70, pegou e jogou na lata do lixo e disse, não interessa a cor do gato, o que interessa é se pega o rato. E fez a China virar o que virou. E o principal ponto está no Netflix, pode examinar um seriado. Criação de ZPE. O que é a Zema? A Zema é uma ZPE. É uma zona de processamento de exportação. É um distrito industrial, um condomínio. Só que em vez de casa e apartamento, é de indústrias. Então, amigo, a pessoa no Piauí é do PT, governador. No Ceará é do PT. Lá na Bahia é do PT. Todos são adversários do Bolsonaro. Mas quantas vezes você viu eles esculhambando
agredindo a pessoa, chamando até de Satanás. Quantas? Sabe por quê? Porque eles são PT no partido. A ideologia está lá no partido. Mas na gestão, a política é pública. Não é do partido, nem da coligação. A política é da população. Eu vou dar um exemplo para você. Por isso que o Piauí subiu, o Ceará, a Bahia, o Maranhão cresceu como rabo de cavalo. Eu vou dar um exemplo para você. Eu fui o autor da lei, cada vírgula, que cria a ZPE, a ZEMA, que no Brasil todo se chama Novo Marco Legal das EPS. Assim que foi criado, existe uma ZPE no Brasil funcionando, uma, que é no Ceará. Ela sozinha dobrou o PIB do Ceará, a renda, e fez agora a Fortaleza ultrapassar Salvador, gerando milhares de empregos aos cearenses. Ok. Assim que aprovou minha lei, que eu passei 19 anos trabalhando por ela, 3 mandatos de deputado, 3 vezes 4, 12, e 1 mandato de senador. O governador Wellington Dias me ligou, me pedindo para ir a Parnaíba, para participar de um ato de lançamento da ZPE de Parnaíba. Parnaíba, com todo respeito aos meus amigos do Piauí, pode comparar com São Luís? Pode comparar? Olha, São Luís, o lugar mais perto dos Estados Unidos, bem perto do mercado asiático pelo Canal do Panamá. Eu trouxe aqui agora o presidente da Toyota. É a maior empresa de indústria automobilística do mundo, perto do mercado europeu. São Luís tem o melhor porto das Américas. São Luís está na Amazônia, assim como Alcântara. Ora, então, o que sai pelo porto de São Luís, gente? Eu acho que é fundamental, Carla. Você é mãe, vocês certamente são pais como eu. Você que está me ouvindo, a gente ouve falar tanta coisa bacana aqui. Me permita aqui uma palavra às famílias maranhenses. Nesse estúdio, eu vim há 4 anos atrás. Estava em casa, mergulhado numa depressão que só Deus sabia o tamanho. Em meio a uma campanha que eu passei dentro de casa, assim como a de 2020, cuidando daquilo que eu tenho de mais nobre na minha vida. Meu filho, como aquela música do Toquinho, né? Chama você a vida, às vezes, a rir ou chorar. Então a vida me chamou a chorar. Chorei muito, cuidando do meu filho. Nunca descuidei dos filhos dos maranhenses, nunca. Em plena pandemia, eu lutei muito para salvar vidas aqui, muito. O que chamam aí de orçamento secreto? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui uma vez a São Paulo para uma cirurgia do meu filho, uma das várias, e eu tive que fazer o exame de ressonância magnética. Custou R$8.000. Não tinha mais como, o plano de saúde não aceitava. Eu paguei, porque eu posso, graças a Deus. 4 anos se passaram, meu filho está curado, por isso que eu estou aqui. Porque nem candidato eu ia ser. Nem candidato eu ia ser. Agora, sabe o que eu fiz com parte desses recursos da saúde, que eu não chamo de secreto? Eu botei 18,5 milhões de reais para o Hospital Universitário do Maranhão. Desse dinheiro, metade, o Hospital Universitário comprou uma ressonância magnética por 10 milhões de reais, a mais cara do planeta. A mesma que meu filho fez o exame. Então, eu posso pagar, ele fez. Agora, o filho do pobre pode fazer também pelo SUS. Eu acho que é isso que a gente tem que discutir. É discutir por que o maranhense tem que ir embora de cada 10 anos, 1 milhão de pessoas, deixando aqui no peito da mãe e do pai sua dor da saudade. Senador, nosso tempo está chegando ao fim, só tem 1 minuto para as suas considerações finais. O meu minuto eu quero dedicar a uma esperança ao povo do Maranhão. Na geração de emprego. Eu acho que só há uma maneira de combater a pobreza, é gerando riqueza, trazendo empresas. As empresas trazem empregos, os empregos trazem renda. Renda traz liberdade, traz independência. Mas essa palavra liberdade dá urticária em comunista. Tanto que uma empresa privada que nós ajudamos a trazer, eles quiseram derrubar a estátua da liberdade. Nunca vai ter emprego no Maranhão. Não adianta demorar mais tempo. O problema não está na velocidade, está na direção. Se passar mais tempo, cada tempo vai ser pior, como é a Venezuela, como é Cuba, como é a Coreia do Norte. Então eu convido você a fazer uma reflexão.
Se você, no governo do Maranhão, que tem um poder de execução, conseguiu destruir a economia do Maranhão, prostituir a política, imagina no Senado, que não tem poder de execução. Quero convidar você a refletir sobre o nosso mandato, que não é meu, é do Maranhão, para que ele possa ser útil ao povo do Maranhão. Okay, Roberto senador. Rocha, senador 145. Ok, senador, obrigada pela sua participação aqui nessa sabatina do Portal Imirante. Rodrigo, João, obrigado, senador. E a você que nos acompanhou durante essas 3 semanas aí com as entrevistas dos candidatos ao governo e também ao Senado, obrigada pela participação. Todas as entrevistas vão continuar no canal do YouTube, no Portal do Imirante, no Portal Imirante. Se você perdeu alguma entrevista, vai lá, conheça quem quer ser seu representante no governo e no Senado, tá bom? Gente, muitíssimo obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.